Está na hora do café missioneiro. Está na hora do café missioneiro. Até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador 5 de Fábio dezembro Delarue. de 2014, 13 horas 9 minutos. O 5 de dezembro é o dia do voluntariado, pois a preocupação nossa nesta sexta-feira, aqui em Santo Ângelo, é o caos do trânsito na manhã de hoje. Um melhor planejamento por parte dos órgãos envolvidos poderia fazer com que a nossa manhã tivesse sido mais tranquila. O centro, a 13 de outubro, esteve interrompida praticamente durante toda a manhã e aquele descontrole. Por coincidência, trabalhávamos, a nossa equipe, durante essa semana, na produção de conteúdo para o nosso site, de uma reportagem tentando encontrar o fio da meada da questão do trânsito na nossa cidade. A responsabilidade, o controle, e principalmente a orientação é algo que falta. Descobrimos, muitas pessoas já sabiam, que temos apenas 4 agentes de trânsito. A Brigada Militar, também se sabe, ela não quer cuidar do trânsito, ela tem outras atribuições. Com isso, ficamos desassistidos. Ainda na tarde de hoje, publicaremos a reportagem completa, produzida pelo Marcos Luft e pela Nicole Matti. E aí também com imagens da manhã de hoje, principalmente aqui na Marquês do Herval, algo muito complicado. No nosso estúdio recebemos com prazer o primeiro suplente a deputado federal, Kajar Nardes, presidente estadual do Partido da República, o PR, e o José Roberto de Oliveira, que nos atualiza, conforme a gente prometeu na semana passada, dos assuntos referentes ao encontro que ocorreu nos 2 últimos dias em São Miguel das Missões, em relação ao arranjo produtivo local. Enfim, o Zé nos atualiza disso. Kajar, muito prazer te receber aqui depois da eleição. Eu já te cumprimentei pessoalmente logo após a eleição pelos mais de 55 mil votos que tu recebeste. E também te agradeço pela sugestão de participares aqui do Café Missioneiro. E nessa, ainda mais na sexta-feira, que a gente sempre está aqui muito preocupado em relação às questões ligadas ao desenvolvimento. Boa tarde, comunidade de Santo Ângelo. É um prazer estar com o meu amigo Delarue, um amigo de longa data. É um prazer estar com essa pessoa que faz um trabalho com relação ao turismo da região missioneira, que é o Zé Roberto, e dizer que sentimos sim, muito honrados. Sabemos da audiência qualificada que esse programa tem, sabemos das pessoas que escutam o programa Café Missioneiro, são as pessoas que têm influência na sociedade, e por isso a gente se sente lisonjeado de estar aqui. Muito bem. E Zé, nos 2 últimos dias aí, muito trabalho, Zé. Realmente, fizemos um encontro estadual aqui nas Missões, trouxemos todas as regiões produtoras de alimentos, os arranjos produtivos locais de agroindústria do Rio Grande do Sul, e foi um encontro muito importante, onde inclusive montamos uma carta, digamos assim, para apresentar tanto ao governo do estado como ao governo federal. São 2 novos governos, vamos dizer assim, de estrutura de novos períodos executivos, e foi bastante importante mesmo. Fizemos um conjunto de visitas técnicas, inclusive, mostrando processos importantes de desenvolvimento local e regional aqui nas Missões, e obviamente aproveitamos também para a questão do turismo. Muitas dessas regiões não tinham, as pessoas, os coordenadores regionais não conheciam a região, e aproveitaram também aproveitamos para conhecer o patrimônio mundial e outros lugares da região. Então foi bastante importante, que hoje, durante o programa, nós vamos discorrer isso. A gente vai fazer uma relação aqui no programa de hoje, aproveitando a presença do Kajar,
principalmente da questão da infraestrutura na nossa região, e a gente vai permear, então, com alguns pontos dessa carta, Zé. Para tu teres ideia, no plano estratégico de desenvolvimento da região das Missões, né, do arranjo produtivo local, aparece a infraestrutura como um dos elementos fundamentais. Nós temos alguns municípios ainda sem asfalto, algumas estruturas problemáticas regionais, com questões de refazimento das estruturas de asfalto nossa, necessidades, né? Então é muito importante, é um tema fundamental. Sem infraestrutura é muito difícil de o desenvolvimento andar. Kajar, tu és um veterinário, né? Começamos por aí a conversa. A partir do momento, há cerca de 10 anos mais ou menos, tu foste atuar, enfim, fez uma opção em desocupar o município, vamos dizer assim, né? Você foi ao Mato Grosso, enfim. Essa tua trajetória, essa tua ligação com a questão dos transportes, tu foste secretário estadual dos transportes, depois DENIT e tal. Eu queria que tu descrevesse um pouco essa trajetória e como que tu acabaste nesse segmento. Porque agora, só completando, embora tu tenha participado de um pleito, as notícias que estão em torno de ti, imediatamente agora após o pleito, elas têm essa ligação com os transportes. Na realidade, eu sou formado em medicina veterinária, né, no município de Santa Maria. E em 2005, trabalhei na área da medicina veterinária aqui na região. Em 2005, acabei indo para a Primavera do Leste, no estado do Mato Grosso, porque a minha família tem um pedaço de chão lá. Cheguei lá para trabalhar com meu irmão, com o José Otaviano Ribeiro Nardes, que é um plantador de soja e pecuarista. E chegando em Primavera, logo de cara encontrei um grande amigo meu já de São Paulo, que era promotor no estado e que tinha passado pela Secretaria de Administração e a Secretaria de Justiça naquele momento. Inclusive, só para enriquecer o assunto, o Marcos Machado, na época, tinha havido a prisão aquele grande figurão que tinha lá do Mato Grosso, que é o Comendador Arcanjo, lembra dessa situação? E teve uma crise no setor do meio ambiente, chamada Operação Curupira, em 2005, em que várias pessoas no país inteiro foram presas e teve um levantamento muito forte da Polícia Federal em cima dessas questões do transporte de produtos relacionados à floresta amazônica. Recebi o convite do Marcos, que estava assumindo a Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso. Entrei na Secretaria como assessor, depois fui assessor executivo e fui secretário adjunto. Num determinado momento da história, o Marcos teve que sair da Secretaria por causa que os promotores não podiam mais assumir cargos dentro do Executivo. Certo. E eu acabei sendo promovido a secretário pelo governador Blairo Maggi. Fizemos um excelente trabalho e a gente conseguiu, digamos assim, dar uma legitimidade maior para o governo Blairo Maggi na questão do meio ambiente. Que até hoje eu brinco com o senador Blairo Maggi, que ele está como presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado. Então, deve ser que alguma coisa boa a gente fez na nossa gestão. Deve ter acontecido. Alguma coisa boa. O senhor foi eleito motosserra de ouro, né? Pelo aquele programa que tinha, acho que o Pânico na época, e hoje o senhor é o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, então a gente fez alguma coisa boa. Num segundo momento, tentando viabilizar a infraestrutura também do estado do Mato Grosso, o senador Blairo Maggi nomeia o diretor-geral do DENIT, que era um colega meu, secretário de Educação, da Administração e Infraestrutura do Estado do Mato Grosso, que me convidou para ir para o DENIT, no sentido de que a gente imaginava que o grande atravancador das obras nacionais seria a questão de meio ambiente. Como também era, mas a gente sabia que tinha... porque para a gente chegar nesses cargos, o teu nome passa pela ABIM,
Agência Brasileira de Informação. E tu fica uns 60, 90 dias no limbo ali. Sim. E tu começa a conhecer a estrutura do Ministério e do DENIT. E eu via que o meio ambiente era um problema que atravancava as grandes obras nacionais. Mas via também que a questão Controladoria Geral da União, Ministério Público, próprio IFAM, e todas as outras, o próprio Tribunal de Contas, e todas as outras agências reguladoras e agências fiscalizadoras também interferiam na paralisação. Pegamos o Ministério dos Transportes com 26 grandes obras dentro do DENIT paralisada. Entre elas a Eclusa do Tucuruí, uma obra importantíssima para a questão hidroviária nacional, uma obra que começou em 87, nós conseguimos inaugurar essa obra em 2012, se eu não estou enganado. O nosso túnel aqui de Osório, que ficou paralisado na 101, né? Vários meses, a gente conseguiu dar continuidade no túnel. A 101 Santa Catarina foi um resultado nosso também. A 101 Nordeste, uma obra importantíssima de infraestrutura para o Nordeste. Arco do Rio de Janeiro, Rodoanel São Paulo. Então a gente limpou. Em 2 anos e meio nós limpamos a pauta do DENIT, do Ministério dos Transportes, com relação a obras paralisadas do governo federal com o Ministério dos Transportes. Tanto é que se tu pegar revistas antes de 2010, tu vai ver lá desperdício do dinheiro público, obra paralisada por causa disso e daquilo. Hoje, o Ministério dos Transportes, a gente não vê mais obras paralisadas. Foi um trabalho efetivo que a gente fez durante esses 4 anos e meio, à frente de uma pasta do DENIT, do Ministério dos Transportes, a gente conseguiu dar essa colaboração para o país. E daí tu acabaste mantendo essa ligação, porque eu noto que tu, por exemplo, quando tu fizesse, daqui a pouco, em seguida tu vai fazer a referência e usar o artigo da primeira pessoa do plural, o nós, em relação ao que está previsto para ser feito aqui na região. Nesse sentido, a tua ligação hoje, já foi noticiado que tu estás cotado para ser o diretor do departamento secretário executivo do Ministério dos Transportes, que seria um cargo assim logo depois do ministro. Sim, né? O vice-ministro. Seria o vice-ministro, que é um cargo importantíssimo na esplanada, principalmente numa pasta como o Ministério dos Transportes. Tá, e essa tua ligação com isso, nesse momento ou durante esse período, ela como que funciona isso? Isso é uma articulação política de uma maneira informal? Como que funciona isso, Cajado? Na realidade, o Partido da República faz parte da base do governo. Certo. E esteve, né, no mandato passado da presidente, nesse mandato da presidente Dilma e estará no mandato de 2015, no segundo mandato. Provavelmente o ministro dos Transportes seja indicado uma pessoa relacionada do PR. E eu tenho um contato muito próximo com a executiva nacional do partido. Claro. Eu vim, o PR praticamente não existia a nível do Rio Grande do Sul. Sim. E eu vim para cá no ano de 2010 no intuito de fortalecer o partido, estruturar o partido. E tem um reconhecimento da executiva, porque eu fiz um bom trabalho no Mato Grosso, fiz um bom trabalho no DENIT, agora eu falando na primeira pessoa, que eu não gosto de falar, mas foi o que aconteceu. E então existe um reconhecimento, tem um trânsito meu muito fácil junto à executiva nacional do partido. Sim. O fato de eu ter sido candidato a deputado e ter feito, que eu gosto de falar, 54.343 votos, cada voto para ser conquistado é muito difícil. Sim. Então eu faço questão de ressaltar que eu tive essa votação, sou primeiro suplente, quero ser deputado, e dentro da estrutura do PR isso é importante, porque, digamos assim, é uma chama acesa do Partido da República no Rio Grande do Sul e eles têm que fortalecer para que o partido cresça. Então, nesse aspecto é que existe assim, essa minha influência junto à executiva nacional, e eu provavelmente devo assumir como deputado num determinado momento desses 4 anos. O partido quer me fortalecer, quer me prestigiar por eu já ter me doado no sentido que fui candidato e estruturei o partido do Rio Grande do Sul.
Na nossa região, agora, o Zé Roberto está totalmente livre para estar na conversa. Esses 8 minutos aqui. Tá bem, a música estava sendo tocada de acordo com a orquestra. Pois assim, ó, nós temos pontos nevrálgicos na nossa região em relação aos transportes. Não existe semana que não tenhamos um acidente, muitos desses com vítimas fatais, na BR-285 e aqui na 392, no trevo principalmente da RS-344. Mobilizações diversas há muito tempo, desde que a estrada, no caso da 392 foi feita, nota-se claramente a estrada estava terminando ali, deixaram ela terminar mais ou menos, né? Não foi feito um planejamento para aquele trevo ali. Agora alguma obra está sendo feita. O que tu tem de notícia em relação a isso, Cajá? Bem, para enriquecer o assunto, tem uma frase dita pelo Alvin Toffler que é importantíssima, que no mundo não existe mais nem esquerda e nem direita. Existem os lentos e os rápidos. E isso tem tudo a ver com uma questão chamada governança. O Estado eficiente é o Estado ágil, o Estado que consegue suprir as necessidades da população. E eu estava vendo uma entrevista de um cientista político paquistanês, até que eu comentei contigo antes do programa, que em países como o Brasil, essa nova linha de carros, a SUV, explodem as vendas dessa linha de carro pelo seguinte: quem tem dinheiro para comprar um carro que consiga aguentar as intempéries das estradas, os buracos das estradas, esse cara compra o veículo para não se incomodar e não precisar pedir para o Estado interfira na vida com a estrada legitimamente bem cuidada, equalizada, segura. Então, cada vez mais o cidadão de bem, através dessa modalidade de autoproteção, acaba se afastando do Estado. E esquece, a gente tem que botar o dedo na ferida, muitas vezes, de que aquilo ali se transforma numa carapaça também, num tanque, né, de proteção. E os outros, Zé Roberto? Mas esse obviamente que é um equívoco absurdo nosso, né? A infraestrutura, ela em qualquer lugar do mundo, ela é algo primordial no processo de desenvolvimento local e regional, estadual e nacional, né? Eu antes dei uma passadinha aqui pela internet aqui. Eu lembro das vezes, eu trabalhei no Ministério do Turismo e nós tivemos muitas ações junto com o Paulo Sérgio Passos. Que hoje é o nosso ministro. Isso, que é nosso ministro e amigo da gente. E se viu muito também esta questão importante das dificuldades desta gestão de todo esse gigante território brasileiro que nós temos. Agora, o que acontece? Eu tenho sido um insistente de que os missioneiros, quando ocupam espaços públicos, que puxem um tanto da brasa para o nosso assado de cá. Porque o que eu noto? Que outros dirigentes que estão em outras estruturas nacionais e estaduais sempre puxam preferencialmente a brasa para os seus assados. Sem dúvida nenhuma. E nós aqui, com aquele jeitão nosso, achamos que as coisas não não é ético, aquela coisa toda, é feio, não puxamos para o nosso assado e, bom, os outros não puxam, nós não puxamos, ninguém puxa. Né? Então, ou seja, então tem muitos temas aí, né? Importantes, por exemplo, que nós temos aqui. Vamos falar especificamente. Assim, desde, por exemplo, a sequência da 392 Santa Maria, Santo Anjo, isso é um tema que tem que sair do papel, né? Nós temos as questões, às vezes, muito particulares, por exemplo, que nós falávamos aqui paralelamente na entrada do programa, por exemplo, o trevo de São Miguel. Ontem eu estava com o pessoal todo do Rio Grande do Sul e as pessoas diziam, mas escuta, o que é isso aqui? Né?
Então, quer dizer, nós recebemos gente, ontem nós estávamos com pessoas da República Tcheca, da França, da Itália, da Alemanha. Hoje está chegando todas essas orquestras que vão tocar aqui na região. Agora, essa semana, nós temos um conjunto de eventos importantes ligados à musicalidade e à música missioneira. Então, são temas que nós temos que qualificar. Por exemplo, a maldição da Ponte Internacional Porto Xavier, San Javier. Já escrita, falada, todos os documentos oficiais no Mercosul, tudo prioriza ela. Pois a política regional não quer ela porque ela é divisora de voto com Santa Rosa. Então não se habla sobre esse assunto. Não, e lá em Brasília, isso a gente tem notícia, Cajaro, tu pode ilustrar melhor, as pessoas acabam por deixar isso aí de lado justamente pela briga que existe aqui. Eu não sei se ele é divisor de votos com Santa Rosa. Então, outra questão, Cajaro, para tu ilustrar... Mas vamos fazer o seguinte, ó. Vamos falar de tema a tema, tá? Nós estávamos, eu assumi lá em 2008, né, no Ministério dos Transportes. A partir daquele momento, o tema da BR-392 começou a ser tratado. Teve uma pessoa de Santa Maria, um deputado de Santa Maria, que sempre esteve junto conosco nessa briga, que é o deputado Paulo Pimenta. E, na época, o diretor de infraestrutura rodoviária, que era o Ideraldo Caron. Perfeito. Então, a gente sempre esteve preocupado com esse tema. O que nós temos hoje de concreto? Nós temos um anúncio da presidente Dilma em março de 2014, dizendo que a obra é prioridade do governo federal, e conseguimos com isso, depois dessa fala dela em Porto Alegre, uma fala que foi noticiada na Zero Hora, nos jornais... Sim, é do PAC, né? Do PAC 2, né? A obra está no PAC 2, tá? Eu estive numa reunião, a semana passada, provoquei uma reunião no DENIT em Porto Alegre, onde eu pedi que tivesse a empresa que está fazendo o EVTE, que é o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, a empresa STE. Representando aqui o DENIT da região foi o José Echeverria, que é o engenheiro residente. Estava o superintendente do DENIT, que é uma pessoa que, digamos assim, faz parte das pessoas que eu me relaciono, que eu indiquei aqui para o governo do estado. Então, nós estamos na finalização do estudo de viabilidade. Ponto. Está toda a documentação pronta, agora a empresa tem que protocolar junto ao DENIT, dizendo aqui, ó, nós tínhamos uma dificuldade de pagamento também, que a gente foi atrás, conseguiu recursos para poder pagar a empresa. Então, está aqui o produto, tá? Protocola no DENIT, e em cima desse produto nós vamos fazer o termo de referência, que eu já provoquei que seja feito pela própria casa, pelo próprio Ministério dos Transportes, para nós dar uma maior agilidade e consigamos fazer a licitação até maio, junho do ano que vem, dentro daquilo que foi prometido pelo governo federal. Para ilustrar para o nosso ouvinte, aonde que essa estrada passaria aqui? No entorno de Santo Ângelo? Seria feito qual é a ideia? Hoje nós estamos fazendo, eu pedi para que se fizesse um aditivo aqui nesse contrato da BR-392, nós estamos fazendo um trevo novo entre a ERS 344 e a BR-392. Certo. É um trevo que vai ter um custo em torno de R$1.500.000, onde morreram muitas pessoas. Conhecido ali pelo trevo da morte. Então nós tínhamos um contrato novo agora, a partir de julho desse ano, eu pedi que fosse feito um aditivo nesse contrato para nós conseguir executar esse trevo. Porque o foco desse contrato era a manutenção e não uma construção. A sociedade tem que entender isso. Mas como nós tínhamos dentro da lei os 25% de aditivo, eu pedi que se fizesse esses 25% de aditivo para nós termos um trevo novo e para que as pessoas não morram mais naquele lugar. A obra está acontecendo hoje. Quem passar ali hoje na ERS 344 vai ver a obra efetiva. Desde 2 semanas passadas estão tocando efetivamente acontecendo. Então, o trajeto dessa rodovia ela vai coincidir com a RS 344 em torno de 4 quilômetros. Ela será duplicada, alguma coisa assim? Ela coincide com a ERS 344 durante 4 quilômetros. Certo. Ela sai à direita, tá? Vai passar perto da comunidade de Atafona. Pelo lado oeste da cidade, então.
vai ser feito umas novas pontes, que é o que nós estamos precisando por causa dessa ponte muito antiga do município de Entre Juízes. Vai ser feita uma nova ponte no Rio Ijuizinho, no Rio Ijuí. Perfeito. Ela vai à esquina Ezequiel, vai passar em Coimbra, vai passar Espinilho Grande, se eu não me engano, uma comunidade que tem. Turupi e Jari, passa bem entre os dois municípios de Santa Maria e São Pedro, e vai sair lá na frente na BR-392, já em direção ao Porto de Rio Grande, na comunidade de Santa Flora. Tá, então ela não... porque existia uma previsão, um estudo que ela passaria por Joia, Tupã. Não, esse foi o traçado antigo. Quando a lei, em 1973, foi aprovada, nós tínhamos que ela passaria em Eugênio de Castro, passaria e ia em direção a Tupã, Joia e Tupã. O que nós fizemos frente a essa relação da infraestrutura? Nós batalhamos, o Partido da República batalhou para que se fizesse o asfalto de Eugênio de Castro A 285? Até a 285, com recurso do Estado, para a comunidade de Eugênio de Castro não ficar fora do processo da BR-392, porque a gente tem que entender a estrada como um eixo estruturante. Sim, e é uma área do Rio Grande do Sul, é a área que não tem estrada. É o grande vazio. E é um vazio que se tornou nos últimos 30, 40 anos com um grande potencial produtor de grãos. Sim. Então nós tínhamos que fazer a estrada por onde ela vai ser feita. Só que nós não poderíamos abandonar a comunidade de Eugênio de Castro. Sim. Porque é um outro asfalto que a comunidade pede há 30, 40 anos. O asfalto de Eugênio de Castro já está. O Partido da República lutou desde 2012 para que esse asfalto saísse. O asfalto hoje já está sendo executado. Eu tive uma reunião com o futuro vice-governador Cairoli a semana passada, em que ele me prometeu que esse asfalto de forma alguma vai ser paralisado, digamos assim. Eu tenho um compromisso do vice-governador com relação a essa questão. Eu fiz uma audiência exclusivamente para tratar disso. Até nesse momento, porque o PR apoiou o governo Tarso, até o último momento, no segundo turno. O vice-governador, não fui para tratar desse assunto com ele lá, mas sabendo da forma que a gente faz política, da forma que a gente constrói o processo político, da forma que a gente executa esse bom combate que é a política e a democracia, ele me fez um convite para estar junto com o governo Sartori, que é uma coisa que a gente vai analisar e vai ver no futuro. Qual é o outro? Então a BR-392, tu entendeste, Zé? Não, tranquilo. Não, eu acompanhei, para tu teres ideia, quando o Pimenta começou as primeiras falas dele, foi no tempo que eu era vice-prefeito de São Miguel. Nós fizemos 2006, 2007. Exatamente. Nós fizemos as primeiras reuniões com o pessoal da Coimbra, Entre Rios, aquela região lá, e inclusive, naquele momento foi apresentado um primeiro mapa que nós fizemos e mandamos, e aquilo ficou nos estudos. Agora, reeditada todas essas ações, veio com muito mais força, com o Ministério junto, né, com a ideia da Dilma de pôr isso no PAC e tal, e é uma área das mais... Bom, a área da Coimbra, todo mundo sabe, é uma das regiões maiores produtoras do Rio Grande do Sul, né? E isto vai diminuir incrivelmente a distância ao Porto de Rio Grande, né? Sim. Claro que paralelamente é isso. É bom que a comunidade missioneira saiba para entender a importância do Partido da República no contexto do Estado. Nós temos hoje a Valec, que é responsável pela construção de ferrovias. A gente tem, digamos, gestão... O controle, né? sobre a Valec. O partido, né? Nós vamos fazer a ferrovia Norte-Sul dentro do Rio Grande do Sul, que já era para ela sair por Erechim, né? E através de uma articulação nossa, dentro da Valec, a gente conseguiu, junto com os técnicos, que ela saísse mais para o lado oeste, né? Sim. Mais para o lado oeste, saindo ali por Frederico Westphalen, Palmeira das Missões. A gente quer fazer um grande entroncamento ferroviário em Cruz Alta, que é uma região... Já foi, antigamente. Já foi, a gente quer fazer. Ela vai a Santa Maria, vai a Santa Cruz, Pantano Grande e Rio Grande. Então nós vamos estar ligados ao porto de Itaqui, no Maranhão,
com o Porto de Rio Grande através de linhas férreas, através da Ferrovia Norte-Sul. Quantos anos isso levará, Cajá? Essa é uma pergunta. Bela pergunta. O EVTE está finalizado, o estudo de viabilidade. Tem que fazer o termo de referência e licitar em RDC. Aí, para a sociedade entender, para se começar uma obra, tu tem que ter, digamos assim, dentro da lei de diretrizes orçamentárias que está sendo votada essa semana, tu tem que ter recurso para essa obra. Por mais que ela seja uma obra do PAC, uma obra preferencialmente, mas dentro da Casa Civil da Presidência da República tem que estar escrito. Para nós fazermos a ferrovia Norte-Sul dentro do Rio Grande do Sul no ano de 2015, nós precisamos 400 milhões de reais para começar ela. Porque isso é uma rúbrica que a empresa vai prestando o serviço dela e tu vai ter que ir diminuindo dessa rúbrica. 2016, daí tu luta mais uma vez para conseguir mais uma parte do recurso para... Então, é uma lista. São várias variáveis. E são obras estratégicas, né? Por exemplo, se você vai pegar desde que começaram lá em cima, né, e vem descendo com a obra, tu estás falando de decênios, né? Mas é muito importante que a atividade pública tenha essas visões de médio prazo, isso é médio prazo, né? Porque ela é estratégica, né? A retomada, eu acompanhei com Passos, inclusive nós fizemos algumas viagens juntos, a retomada dos trens, porque quando eu estava no Ministério nós trabalhávamos integradamente com o Ministério do Transporte nesse tema dos transportes ferroviários, e eu coordenava isso. Então, a gente fez algumas viagens, por exemplo, no trem do Pantanal, ali Campo Grande e Corumbá, nós fizemos todo aquele recho exatamente integradamente ali. E essas obras são obras de planejamento de longo prazo. Então, e é fundamental que os governos tenham isso, porque senão vira essas coisas só de curto prazo, né? E em curto prazo você não consegue fazer grandes obras. Tu precisa de amplos planejamentos e debater o futuro. Sabe o que acontece, Zé? Assim, ó, o meu irmão Augusto Nardes tem uma fala que ele faz nas palestras dele, ele diz assim: enquanto a sociedade é digital, o Estado é analógico. E isso, e volto a falar, envolve a questão de governança. Nós temos que ter um Estado mais ágil, mais eficiente. Eu, como deputado, vou assumir como deputado, vou lutar muito nessa questão da agilidade do Estado. Ter um Estado mais eficiente, um Estado mais ágil, no sentido de que essas coisas aconteçam. Mas veja bem, esses frutos todos que nós estamos começando a colher agora, caros ouvintes, é um trabalho que se começou em 2008, 2009. Nós levamos praticamente 5, 6 anos para conseguir fazer toda a articulação. E não é um trabalho que está sendo feito no Estado, que pelo Ministério dos Transportes, que está sob o comando do PR, que é BR-448, rodovia do Parque em Porto Alegre, duplicação da BR-116 Porto Alegre Pelotas, duplicação da BR-290 Pantano Grande Porto Alegre. Agora o CREMA 2, voltando a falar da nossa região, é um projeto que a gente começou a fazer em 2011, colocando trevos novos, viu, Zé Roberto? No município de Caibaté, aquele trevo da César no município de São Luís Gonzaga, um trevo novo no município de São Miguel das Missões, um trevo novo para o município de Vitória das Missões, que acontece bastante em acidente também, um trevo novo para a Esquina Gaúcha, a melhoria do nosso trevo aqui, essa ponte que vai para Carajazinho, a ponte de ferro, ali vai ser feito um trevo novo também. Isso aí faz tudo parte de um grande projeto que a gente começou lá em final de 2010, 2011, chamado CREMA 2. Esse contrato foi licitado, tem empresa vencedora e a empresa já está no trecho. No primeiro ano desse contrato, a obrigação da empresa é manter a rodovia transitável. A partir do segundo ano começam os investimentos mais pesados, que são a execução dessas obras. Em outubro, dia 13 de outubro de 2014, venceu o primeiro ano do contrato. Então já era para a empresa estar começando essas melhorias nas rodovias. Nós vamos fazer um intervalo das 13h40, um pouquinho atrasados aqui, e já retornamos o nosso bate-papo. 1h47, comigo Kajar Nardes e José Roberto de Oliveira. O José tem importantes assuntos tratados nos últimos 2 dias em São Miguel.
O evento, os componentes do evento estão organizando uma carta, nós chegamos a um ponto da carta, agora remetemos para 100 e tantas pessoas que estão pitaqueando e que volta, que na semana que vem estará pronta a carta, vamos dizer assim, para oferecer tanto ao governo do estado como ao governo federal. Então, principalmente, a afirmação da continuidade da política pública dos APLs no Rio Grande do Sul, a importância disso, né? A questão dos planos de desenvolvimento que sejam efetivamente executados, porque toda a base de execução dos planos de desenvolvimento estão presentes com a Emater, com as diversas entidades relacionadas à infraestrutura, digamos, ao conjunto do processo efetivo de desenvolvimento, que é uma das grandes queixas do processo daqueles que trabalham com desenvolvimento em todas as regiões do Rio Grande do Sul, que é o quê? Aqueles que têm que fazer, que façam, né? Então esse é um tema, e a grande maioria das ações, obviamente, tem ações privadas, dos agricultores, dos agroindustrializadores, de todo mundo, então todos têm que fazer o que tem que ser feito. Então essa é uma questão fundamental. A questão das secretarias do Estado, de continuar trabalhando nos processos, a Emater, os seus posicionamentos, a continuidade dos trabalhos, especialmente do processo de cooperativismo, o FEAPER, que é um fundo que rebate 80%, digamos, tu pega um dinheiro para construir uma agroindústria, de 100 você paga somente 20. É um programa extraordinário e que permite, digamos, especialmente nós, em regiões mais empobrecidas, dar um grande salto. E isso precisa continuar, digamos, nesse novo governo que está entrando, né? A questão da própria GDI, com o fundo estadual que está estabelecido, nós temos uma possibilidade de 18 milhões de reais para os APLs do Rio Grande do Sul e que esse fundo será trabalhado a partir do ano que vem e, obviamente, precisa de continuidade, não pode parar, né? Com relação ao governo federal, há reivindicações importantes, né, dentro do território, que é o MDA que cuida disso. Então é um trabalho que vem sendo construído já há 20 anos na região e que, todavia, as prioridades são tocadas muito lentamente, né? Se você vai pegar regiões como a Serra Gaúcha, onde a celeridade, até pelos empreendedores, é muito mais rápido, né? Tudo é muito mais rápido, nós nessas regiões mais carentes temos muitas dificuldades. Então hoje temos regiões coloniais, de pequenas propriedades em grande número e precisamos de políticas públicas de profundidade, né? Um pedido que você faz no nível nacional é também com relação a essa questão do PRONAF, porque o PRONAF nacional tem um rebate de 46%, né? Então, dentro desses programas da agroindústria, e é muito importante que isso continue. Uma questão que se tomou muito tempo, inclusive técnicos ligados à questão do meio ambiente, trouxeram aí plantas, milho, desses dias agora, onde, especialmente nos secantes que está se passando para o plantio da soja, estão causando um dano extraordinário ao meio ambiente. O milho, e trouxeram dezenas e dezenas de pés de vários lugares, inclusive fotografamos com a equipe que saímos a campo, está se usando um coquetel que está matando todas as folhas estreitas. E isto é muito, mas não é pouco grave, isso é muito grave, isso está ocorrendo, ocorreu um pouco na safra passada e agora nessa safra algo extraordinário. O Ministério Público Federal, inclusive, está junto nisso. Há algo muito importante que está acontecendo nesse setor. E esses herbicidas, eles viajam a muitos e muitos quilômetros e as pessoas, inclusive das cidades, estão sendo atingidas. Sim. O pessoal da oncologia, por exemplo, de Juiz, está dizendo muito claramente que aí está o principal problema da nossa região com relação aos cânceres. Então isso é grave, gravíssimo, e que obviamente pedimos ao Ministério Público Federal, às autoridades relacionadas a esse setor, que abram o olho porque está ocorrendo algo extraordinário. É só sair em qualquer lavoura de milho da região, aonde próximo dela foi passado
esses herbicidas agora, especialmente para a secagem da buva, que é uma das ervas aí que está dominando a região e que os venenos simples não estão conseguindo resolver. Então, todo o conjunto da atividade do encontro se manifestou a respeito disso, né? Já vem ocorrendo isso na região fumegeira do Rio Grande do Sul, que o pessoal daquela região ali de Santa Cruz do Sul estava juntos, lá eles já vem sofrendo isso há alguns anos, e agora, neste momento na região, qualquer autoridade pode ir em qualquer local aqui do interior e vai ver os milhos nossos, ou seja, o conjunto, árvores nativas tradicionais nossas secando nas nossas florestas, pequenas florestas que nós temos. Então há algo extraordinário que está acontecendo aí e que alguém tem que tomar uma providência muito grande com relação a isso. Preocupações também foram levantadas com relação aos projetos das barragens da macro-região Missões, né, onde, tanto do ponto de vista dos seres humanos atingidos, por exemplo, nós temos 2.400 pessoas que são pescadores na beira do rio Uruguai aqui. Há questões ambientais que também devem ser trabalhadas com relação a isso e que precisam, obviamente, de atenção do poder público e de nós todos também, da sociedade, que vem de olhos fechados. E por último, então, passei muito rapidamente todos os temas, apresentaremos todos os programas aos novos governos, vamos dizer assim, no 5º encontro que ocorrerá na Expo Agro, 25 e 26 de março de 2015, né, onde, queremos que esse processo todo continue e que a região, especialmente, abra os olhos para o processo de desenvolvimento. É fundamental. Não é de hoje que empreiteiras têm enorme influência no governo. Está sendo lançado um livro, nesta semana no país, denominado Estranhas Catedrais, as empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar. Esse livro tenta traçar um perfil da participação ativa na questão do setor da infraestrutura desde os anos 60. Uma grande discussão, Cajaro, hoje que ocorre no Brasil é o financiamento privado das campanhas. A gente sabe que por trás disso tem os interesses de qualquer tipo de empresa, inclusive empresas que apoiam candidatos de diferentes partidos, enfim. Eu queria saber a tua posição em relação a isso. Eu tenho essa intimidade de te perguntar isso pela nossa amizade. Eu também, numa pesquisa que eu fiz, eu vi que dentro da tua candidatura, eu quero saber se isso é o partido ou tu, enfim, aparece um número, R$769 mil, que tu terias recebido de apoio para a tua candidatura. E o interessante é que desses valores em relação às empreiteiras investigadas agora, nessa operação que está o dia inteiro nos telejornais do país, apenas R$100 mil de uma das empresas investigadas, ligada à Braskem, enfim. Eu quero que tu coloque a tua posição em relação a isso e o que isso pode prejudicar a trajetória de alguém preocupado em contribuir. Porque assim, o terrível dos nossos dias de hoje é que se fazem uma investigação, a gente tratou já desse assunto aqui no programa, por exemplo, se resolvem fazer uma investigação, tudo que já foi publicado permanece lá no Google. E se o cara não sabe pesquisar direito, ele vai fazer uma leitura equivocada da realidade. Ele vai encontrar determinados temas que não correspondem à realidade, ou enfim, ao resultado de investigações, enfim. Eu queria a tua posição sobre isso. Com relação a essa questão da imprensa que está falando do Google, a sociedade, de maneira geral, tem que ter maturidade e entender... O teu microfone está desligado. Acabou a pilha. Tá. Temos outro? Ele está ouvindo? Oi. Enfim, só... enquanto isso, nós temos... nunca tinha acontecido esse problema, só porque tu estás aqui hoje, Cajá. O Zé te empresta o microfone aqui para a gente concluir. Enfim. Não, mas eu falo com a mão aqui mesmo. Isso. Com relação a essa questão do patrocínio das campanhas,
o que acontece? A sociedade brasileira tem que ter um entendimento em que a lei, hoje, ela permite a contribuição da empresa, da iniciativa privada para as campanhas eleitorais. O candidato, no meu caso, ou na maioria dos casos, só se torna competitivo com relação à divulgação do teu nome, com relação a conseguir fazer com que a sociedade entenda os teus projetos, que tu chegue na sociedade, através de recursos financeiros que vão dar essa tua liberdade de divulgação das tuas propostas. Nesse caso que tu está falando, eu recebi uma contribuição da Braskem, que é uma empresa do grupo Odebrecht. E recebi R$769 mil de contribuição de vários outros segmentos com relação à questão do patrocínio de campanha. Então, eu tenho a posição seguinte: o que está no Congresso hoje é que se utiliza recursos públicos para fazer campanha. O parlamento americano e outros parlamentos pelo mundo afora, essa questão do financiamento, de ter representantes, é legítimo, digamos assim. O setor da laranja nos Estados Unidos, é histórico que o setor da laranja investe em eleger os seus representantes. Tanto é que existe esse protecionismo que o suco de laranja brasileiro não consegue entrar nos Estados Unidos. Isso aí já está dentro da OMC há 30, 40 anos. Protecionismo terrível. Então, aqui no Brasil, o que está na lei, no projeto de lei, é que o governo federal bancaria esse recurso para as campanhas políticas. Mas a pergunta é: será que se utilizaria só esse recurso? Ou se daí ia se achar uma forma de que os financiamentos de campanha continuassem daí por debaixo dos panos, né, Cajá? Exatamente. Então, o que a gente fez com relação à minha campanha, eu fiz uma campanha amplamente democrática, republicana, pedindo voto a voto, olhando nos olhos das pessoas pelo estado inteiro. E o que existe com relação a tua pergunta é o que eu acho disso. Eu acho que o ideal seria o governo federal bancar essa campanha, mas que não existisse uma espécie de caixa 2. Certo. Porque não adianta o governo federal, para todos os deputados, vou doar R$500 mil para tua campanha, e ter um caixa 2, a carneficina vai continuar da mesma forma. Isso passa por uma reforma política e um controle fiscal verdadeiro sobre o movimento, enfim, o dinheiro das empreiteiras. Né? Não Mas tem como a gente que tem uma visão pragmática dos assuntos, De La Rue, é muito difícil de haver esse controle. Sem dúvida. É muito difícil do governo federal doar R$1 milhão para um candidato a deputado e saber que ele gastou só esse R$1 milhão. Mas o que eu vejo que tem esse tema é o grande tema, né? O grande problema é que nas tematizações das campanhas, obviamente que ela leva a ter financiadores mais facilmente, sem dúvida nenhuma. Todavia, a lei ela tem que ser equânime, ela não pode servir para uns e para outros não. Né? Mas como controlar isso, né? Mas perfeito, nós vamos voltando. Né? Enquanto que algumas candidaturas não conseguem, ou conseguem muito pouco, ou quase nada, outros conseguem substanciais valores. Sim, e isso já se sabe de sempre, né? De que se não houver aportes financeiros importantes, não há eleição, não se elege. Todavia, então, como trabalhar isso?
né, como essas formas díspares e assimétricas serem trabalhadas num quadro onde, teoricamente, todos têm a mesma capacidade, né, de chegar no pleito. Então, há que trabalhar isso profundamente. Tu tens toda a razão. A questão do financiamento público de nada adianta, ao contrário, né? Talvez ela conseguiria, para esses mais pobres, para aqueles de menores condições, daria um up naquela campanha, né? Lá, sei lá, 500, 1 milhão de reais, aonde aquele vivente jamais ouviu falar daquele dinheiro pudesse chegar a um plano determinado, né? Agora, se as grandes candidaturas nacionais, se os grandes conglomerados continuarem apostando nos seus, onde recebem 4, 5, 10 milhões de reais para se eleger, daí, de fato, a condição está totalmente deteriorada, né? Então, é preciso uma regulagem, é preciso que se encontre formas... Não falando das emendas parlamentares, né? Perfeitamente. Que é outra questão em que eu ali na frente pode ser que seja beneficiado com essa questão das emendas parlamentares. Mas que é uma briga de Davi contra Golias. Porque o deputado federal que teve 4 anos de mandato, ele teve oportunidade de gastar em torno de 46 milhões de reais durante esses 4 anos. Se o cara está há 8 anos como deputado, ele gastou 92. E tu entra com um caixa já, digamos assim, o cara que quer se eleger deputado federal, como eu, no caso, tu já entra com um caixa diminuto, brigando contra um deputado que representa, porque não é assim, ó, o deputado não representa fisicamente só, ele representa todo um sistema. Um representa o setor da indústria, outro da infraestrutura, outro da agricultura. Então, quando tu consegue se sobrepor essas questões, tu não está tirando aquela pessoa lá, o João das Couve. Tu não está tirando o João das Couve, tu está tirando todo um sistema que banca ele. Então, a eleição para deputado federal é uma eleição extremamente complicada e extremamente difícil. Eu passei por essa experiência agora, nunca tive vontade de ser deputado estadual, nunca tive, acabei fazendo política, digamos assim. Comecei a fazer política com 38 anos, então já comecei tarde na política e faço política por satisfação. Tenho a minha atividade econômica privada, tenho as pessoas que me incentivaram a fazer política, né? Então a gente é uma briga de Davi contra Golias. Tirar um deputado que lá está para te conseguir chegar na frente dele é muito complicado. A gente deseja que tu siga em frente com retidão, com respeito a esses 343 eleitores e a outros tantos que tu irás, a outras tantas pessoas que te respeitam. A gente vai terminar o programa falando sobre um assunto quase que absurdo. A gente invade um pouco aqui, pede desculpas aos radiovintes, mas ela diz respeito a uma questão muito importante, muito discutida nos últimos tempos. E o Sérgio Toneto, que estava de aniversário ontem, ele já me autorizou, assim, em situações como a de hoje, a gente pode invadir um pouco o espaço do Matheus Rasta. O assunto é o seguinte: o aeroporto está passando por uma ampliação, por uma reforma. Isso é aquela espécie de obra que começa, ninguém sabe direito aonde ela está. Um jornal pertencente a um político publica uma coisa, a rádio do outro político publica outra coisa, e a população não sabe de nada. A semana passada eu pedi para a Nicole e para o Luft que fizessem uma reportagem tentando esclarecer um pouco a questão do aeroporto. Temos uma novidade aí que eu considero um verdadeiro absurdo. Está sendo ampliada a pista, asfalto, enfim. Vocês sabiam que esse asfalto que está sendo feito agora corre o risco de ser retirado ou destruído para uma nova obra? Pois sobre esse assunto, o Cajar nos fala. Bem, eu tive uma ligação do
o Júnior Pipe, né, que é o presidente do CDL, a semana passada, na sexta-feira, pediu uma audiência com o secretário João Vitor, secretário de Infraestrutura do Estado, para tratar do assunto. Falei com o João Vitor e ele me passou o Tadiello, que é o diretor aéreo portuário Do Estado. Do Estado e já meu conhecido de longa data. O que ele me fala sobre essa questão? Primeiro que a empresa, para a sociedade conseguir entender, o recurso dessa obra é 70%. Essa obra ela já começou muito esquisita. Há muito tempo. O recurso dessa obra é um recurso que 70% do recurso é um recurso federal e 30% do recurso é um recurso estadual. O que aconteceu? O erro começou já na diretoria aeroportuária, que eles montaram o edital da obra com os preços unitários do DAER. Como tem 70% de recurso federal, teriam que ser utilizados os preços unitários DENIT, que é os preços unitários do governo federal. Para a sociedade entender, é o preço da brita, o preço do cimento, o preço da areia, o preço Que é menor ou maior? Agora vou chegar lá. Que é os elementos utilizados para fazer a massa asfáltica, né, o CBUQ, que é os elementos utilizados. Então, no edital já deu confusão. Nós tivemos que, como a tabela do DENIT ela é em torno de 3% menor que a tabela do DAER, no edital já deu confusão. Começou dessa forma. Eu conversando com o Hélio, que é o proprietário da empresa Cotrel, que é responsável pela obra, que venceu a obra, e diz: Hélio, nós vamos ter que fazer uma cláusula aí nesse contrato no sentido de que você aceite fazer com os preços unitários a 3% a menos, porque senão vai vir uma fiscalização do Tribunal de Contas e vai dizer: não, essa obra está ilegal, não pode dar prosseguimento. O Hélio aceitou. Para complicar mais a situação, no começo dessa novela, o Hélio está passando por uma dificuldade financeira. Ele é um empresário do meio, um empresário conhecido, mas está passando por uma dificuldade financeira. Em segundo lugar, quem poderia assumir esse contrato é uma empresa que é aqui da região e que não teria um grande interesse que o nosso aeroporto saísse. Simples de entender, um Santa Rosense. Não, isso aí é uma empresa que não teria bem simples muito de entender, interesse, né? que esse aeroporto saísse. Aí eu fui encarecidamente pedir que o Hélio queria desistir da obra. Não desistisse da obra, em virtude de que senão o processo ficaria muito pior do que está. Porque daí nós perderíamos tempo para fazer um novo edital, para montar uma nova estrutura, e talvez o aeroporto, essa melhoria, nem saísse e fosse para outro lugar. Tá? O Hélio aceitou, inclusive naquele momento, disse: Hélio, o que tu precisar, se tu precisar, digamos assim, que eu vá conversar nos fornecedores da CBUQ, dizendo que nós estamos juntos no processo para facilitar a venda do produto, porque o Hélio está com problema financeiro. Começou-se a obra. Então já começamos atravessado, né? Começamos com o edital atravessado. Naquele momento, nós não tínhamos contratado uma empresa consultora, que é a empresa que faz os ensaios para... e essas informações quem me deu foi o Jorge Tadiello, agora na terça-feira. Que o contrato da empresa consultora nós não tínhamos. Daí foi feito um edital e o contrato para a empresa consultora que faz os ensaios do asfalto que lá está sendo colocado, o valor do contrato é R$50 mil. E ele gastaria
depois que ele assumiu o contrato, chegaram à conclusão que ele gastaria uns 170 mil reais só para fazer os ensaios das amostras que fossem retiradas do trabalho que a Cotrel está fazendo no aeroporto. Estão entendendo? Estamos, pode continuar. Conclusão, a pessoa que é responsável por fazer os ensaios não vinha fazendo os ensaios. E a Cotrel trabalhando, né? Ela executou, acho que em torno de 45%, 40% do asfalto. A cerca está fazendo o serviço de terraplanagem, isso ela está fazendo. O problema é que foram de 28 amostras, se eu não estou enganado, foram feitos 3 ensaios. E esses ensaios não estão, digamos, dentro da norma. Dentro do que o contrato exigia. Entendeu? Eles estão, porque é uma tabela de dureza, enfim, de resistência do asfalto. É uma tabela de asfalto. É uma tabela de 4 itens, digamos. Ele teria que estar no número 1 e ele está no número 2. Certo. Se estivesse no 3 e no 4, seria pior ainda. Não sei se vocês estão entendendo. Claro, claro. Tá? Ou seja, a pista não seria aprovada para receber uma aeronave com segurança. Para uma aterrissagem, uma decolagem com segurança. Eu fiz essa pergunta para o Tadiello. Nós teríamos, assim, a pista da forma que está, ela teria condições de receber aeronaves até 130 passageiros. Certo. Ele até me disse o nome da aeronave lá, que eu não lembro. Mas 130... É o 737, que é o pedido histórico. O 737-500, parece Isso, que ele falou. Exatamente. Então, o que está sendo feito nesse momento? Nós estamos esperando, a diretoria aeroportuária está esperando os outros ensaios, tá? Para ver como é que eles veem os outros ensaios. Eles dizem que no final talvez hoje, no final dessa semana, talvez hoje, na sexta-feira, eu tenho o telefone dele, posso ligar para ele, nós estaríamos recebendo os outros ensaios para ver se também tem esse problema. Caso haja esse problema, como foi feito 40% da obra, ou 45% ou 50%, nas outras camadas, nós faríamos, a diretoria aeroportuária faria uma exigência um pouco diferenciada para compensar essa pequena... Sim, o déficit. Esse pequeno déficit, e a gente compensaria nas outras. Então a gente está esperando o resultado desses outros ensaios para a Cotrel recomeçar a obra. Tá? Então a coisa está mais ou menos nesse pé. Enquanto isso, andamos a pé. Ou de ônibus. Andamos a pé e andando a pé. Mas a situação está nesse momento, está assim. Eu dentro das minhas condições, dentro das minhas limitações, a gente procura contribuir, né? Tanto é que eu marquei essa audiência com o Tadiello lá e ele me explicou isso aí. O dono da Cotrel, o Hélio tá bem intencionado, quer fazer a obra. Mas o importante, viu, eu acho assim, que a gente tem que ter fé e tem que ter esperança. Sim. E nesse caso, por mais que a gente tenha passado por todas essas dificuldades aí, eu acho que a gente tem que dar força para a própria Cotrel, para essa diretoria aeroportuária, para a gente conseguir finalizar essa pista e que ela fique dentro dos conformes. Fora isso, o Jorge Tadiello já me disse que o aeroporto de Santo Ângelo também está nessas melhorias desse plano nacional de investimentos. Receptivo, taxiamento. Então nós temos tudo para terminar aí, para fazer um bom investimento no aeroporto. A pista, se Deus quiser, vai ficar dentro do que é necessário. Queira Deus que nós não precisamos fazer a fresagem da pista, porque não seria para nós não teríamos nós não teríamos que tirar todo o produto que lá está. Nós teríamos que fazer uma fresagem de 1, 2, 3 centímetros para colocar um material que não tem aquela dureza que deveria ter. Certo. Mas quem sabe, vamos aguardar os novos ensaios. E a gente tem que ir para o bom combate, quem tem que correr atrás. Eu não faço parte de nenhum segmento desse, não tenho nada a ver com... Agora, nesse momento, não tenho nada a ver com o governo do Estado.
nesse ponto, simplesmente sou hoje um cidadão que tem acesso a esses órgãos e procurando ajudar. E procurando contribuir. Então a novela do aeroporto é essa, dessa forma que eu coloquei. Tá? Muito bem, o Zé Roberto tem 30 segundos para dar uma boa tarde dele. Não, mas mais que isso. É uma questão importante tu teres mantido o contato. Quer dizer, é fundamental que a homologação da pista, quando a novela terminar, seja para aviões de 130 lugares, efetivamente. Porque de nada adiantará algumas notícias paralelas que vêm, que dizem que será homologado para 75 lugares. Isto será a morte. Nós do turismo viemos há 22 anos com esse projeto sendo trabalhado e é fundamental. A CVC já disse isso, as grandes empresas do turismo do Brasil já disseram isso. Se não tivermos homologação para 130 lugares, nós continuaremos sendo periféricos também no turismo. Muito bem. Agora, 2h19. Nós ficamos 1h10 aqui com esta dupla aqui, que não é sertaneja e que está preocupada de forma muito clara, eles deixaram claro isso, com que a gente siga em frente com o desenvolvimento da nossa região e cada um no seu quadrado está trabalhando para isso. Eu agradeço muito a audiência, a quem ficou conosco até agora, pessoas que normalmente estão acostumadas a ouvir as belas canções programadas por Matheus Rasta, mas a gente tratou desse assunto importante. Eu dou o meu boa tarde, agradeço muito o Cajara, agradeço ao Zé e tudo com o Matheus Rasta nesta tarde de sol. Protejam-se do sol no final de semana, que os níveis de radiação serão altos. A previsão, a sensação térmica no domingo para a nossa região é de mais de 40 graus. Haja cerveja e piscina, né, Cajara? Muito boa tarde e até amanhã.